No aniversário, meu marido fez desfeita pra mim na frente da amante. Ele ficou sem chão quando desafiei. A sala de jantar do restaurante Le Mirage brilhava sob os lustres de cristal, refletindo o ouro dos talheres e o vermelho intenso do vinho que ele havia escolhido para a ocasião. Nosso aniversário de 10 anos, pensava eu, enquanto observava os dedos dele, entrelaçados aos dela, descaradamente expostos sobre a toalha branca. A mulher, jovem, de cabelo liso como seda e um vestido tão justo que parecia costurado na pele, riava baixo, como se fossemos todas cúmplices de uma piada que só eles dois entendiam. Parabéns, meu amor, ele disse, erguer o copo na minha direção, mas sem tirar os olhos dela. 10 anos, quem diria, não é, Carolina? O nome dela soou como uma faca sendo cravada na minha clavícula. Carolina. A estagiária da empresa dele, a mesma que há meses eu flagrava em ligações demoradas no carro, enquanto ele fingia estar preso no trânsito. A mesma que agora passava a língua pelos lábios, como se já tivesse provado algo que eu ainda não sabia que era meu. 10 anos de quê exatamente? Perguntei, pousando o garfo com um estalo que silenciou a mesa ao lado. Meus dedos tremiam, mas a voz saía firme e gelada. De mentiras. De noites em que você chegava em casa cheirando a perfume barato e desculpas mais baratas ainda? Ele engoliu em seco. Pela primeira vez em meses, seus olhos encontraram os meus, e neles vi o pânico de um homem que finalmente percebe que subestimou a mulher com quem brincou. Carolina, por sua vez, endireitou as costas como se fosse precisar de toda a sua altura para enfrentar o que viria. Ana, ele começou, mas eu levantei a mão, cortando-o. Não. Não ia haver desculpas, não ia haver lágrimas, não ia haver a cena clichê de humilhação pública que ele claramente esperava. Em vez disso, sorri. Um sorriso lento, quase carinhoso, como se estivesse prestes a revelar um segredo delicioso. Vocês dois acharam que eu não sabia? Que eu era tão burra, tão cega que não percebia as mensagens no celular, os jantares de trabalho às vezes que você saía para correr e voltava com o cabelo molhado de chuveiro? O rosto dele empalideceu. Carolina, menos experiente em jogos de poder, tentou intervir. Acho que você está exagerando. Calhe a boca, querida, disse eu, sem tirar os olhos do meu marido. Você é só a atriz coadjuvante dessa farsa. O protagonista aqui, apontei para ele com a faca de sobremesa, é quem vai pagar o preço. Ele abriu a boca, fechou e engoliu mais uma vez. O que você quer, Ana? O que eu sempre quis. Respeito. Inclinei-me para frente, baixando a voz para que só eles ouvissem. E como você não foi capaz de me dar isso em 10 anos, vou tomar de volta tudo o que é meu, a começar pela empresa. Seus olhos se arregalaram. Você não tem nada a ver com a empresa. Engano seu. Com um movimento fluido, deslizei o celular sobre a mesa. Na tela, um documento digitalizado. O contrato de sociedade que ele havia assinado anos atrás, quando ainda acreditava que nosso amor era mais forte que sua ambição. Lembra quando você me pediu para ser sua sócia? Por segurança, você disse. Para proteger nosso futuro. E um som agudo que fez os garçons trocarem olhares. Pois é. Hoje eu exercito meu direito de veto. E adivinha? O conselho já está ciente das, fiz uma pausa teatral, irregularidades nos últimos relatórios financeiros. Fraudes, para ser exata. Assinadas por você. Carolina recuou na cadeira, como se o ar ao redor dela tivesse se tornado tóxico. Ele, porém, não desviou o olhar. Você não faria isso. Não. Peguei a taça de vinho, brindei ao nada. Você não me conhece mais, então. Porque a mulher que você traiu, que você humilhou, que você achou que poderia pisar como se fosse um tapete, essa mulher não existe mais. Levantei-me, ajustei o casaco de seda sobre os ombros. A partir de agora, você vai aprender o que é viver sem chão. E eu? Sorri para Carolina, que parecia prestes a vomitar. Eu vou assistir a tudo, com um copo de champanhe na mão. Saí sem pressa, sabendo que cada passo meu ecoava como uma sentença. Do lado de fora, o ar noturno era fresco, quase doce. Respirei fundo, sentindo o peso de 10 anos de silêncio se desprendendo dos meus pulmões. No bolso, o celular vibrou. Uma mensagem de meu advogado. Tudo pronto. A reunião do conselho foi adiantada para amanhã. Ele não sai vivo dessa. Sorri. Não por vingança, embora ela fosse deliciosa, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia leve. E o melhor de tudo? Isso era só o começo. A limusine preta aguardava na esquina, o motorista de rosto impassível ao volante. Abri a porta e entrei, deslizando sobre o couro frio enquanto o carro se movia antes mesmo que eu fechasse a porta. Dentro, o cheiro de tabaco e veludo antigo me envolveu como um abraço conhecido.
No banco oposto, uma garrafa de Dom Pérignon 1996 repousava em um balde de gelo, ao lado de um único copo de cristal. Você sempre soube que este dia chegaria, disse a mim mesma, enquanto desrosqueava a garrafa com um estalo seco. O líquido dourado jorrou levemente espumante e encheu o copo até a borda. O primeiro gole queimou como uma promessa. Pela janela, a cidade desfilava em manchas de neon e sombra. Prédios que eu mesma havia ajudado a erguer, contratos que assinei com sangue e tinta, sorrisos que escondeu facas. Tudo aquilo agora era meu de uma forma que ia além do papel, porque pela primeira vez eu não precisava mais fingir. O celular vibrou novamente. Dessa vez era um áudio. A voz de Carolina, trêmula, entrecortada por soluços abafados. Você não pode fazer isso. Ele vai te destruir. Você não sabe do que ele é capaz? Interrompi a reprodução. Sorri. Claro que eu sabia. Melhor do que ela, melhor do que qualquer um. Afinal, fui eu quem ensinou a ele cada truque sujo que conhecia. Foi eu quem segurou sua mão enquanto ele afundava a lâmina no primeiro inimigo, quem secou suas lágrimas quando descobriu que o poder não tem gosto, só fome. Ingênua, murmurei, tocando levemente o anel de esmeralda no meu dedo mindinho, o mesmo que ele me deu no nosso 10º aniversário de casamento, com a pedra tão verde quanto o veneno que usei para matar seu cachorro favorito. Ele sempre subestimou minha paciência. O carro parou diante do The Obsidian, meu hotel. Não o que constava nos documentos, claro, mas o verdadeiro, aquele que comprei com dinheiro que nem os auditores mais meticulosos conseguiriam rastrear. O lobby estava vazio, como sempre quando eu chegava. As câmeras pisavam discretamente para o lado, os funcionários sabiam quando desaparecer. No elevador, apertei o botão do último andar. O espelho refletia uma mulher que já não reconhecia, os olhos mais claros, a postura mais ereta, os lábios pintados de um vermelho tão escuro que parecia preto sob a luz fraca. Esta sou eu agora, pensei. A viúva antes mesmo do enterro. A suíte me recebeu com o cheiro de rosas negras e cera de velas. Sobre a mesa de mármore, um dossiê esperado, fotos, gravações, extratos bancários. Tudo o que precisava para afundar não apenas ele, mas cada um dos seus cães de guarda. Meu advogado tinha estilo, sabia que eu preferia ver o inimigo se contorcer antes de dar o golpe final. Sentei-me à varanda, as luzes da cidade aos meus pés como um tapete de joias falsas. O vento bagunçava meus cabelos, e pela primeira vez em anos, não os prendi. Deixei que voassem, que se emaranhassem, que fossem selvagens. Amanhã, o conselho se reuniria. Amanhã, ele entraria naquela sala acreditando que ainda tinha aliados. Amanhã eu estaria lá, não como sua sombra, mas como a tempestade que ele nunca viu chegar. Ergui o copo em um brinde silencioso à lua cheia. Por fim, livre, sussurrei. E quando o sol nascesse, eles entenderiam o que significava ter uma rainha sem coroação. A noite antes da queda. O copo de cristal tilintou contra a mesa de mármore, ecoando como um sino fúnebre na quietude da noite. O uísque, âmbar e denso, queimou na garganta enquanto eu o deixava escorrer devagar, saboreando cada segundo daquela vitória antecipada. Não era apenas sobre dinheiro, nem sobre poder. Era sobre o som que seus ossos fariam ao quebrar sob o peso de suas próprias mentiras. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lucas, meu advogado, com apenas 3 palavras. Tudo pronto. Durma bem. Sorri. Ele conhecia meu gosto por teatro. Não bastava destruí-los. Eles precisavam saber que tinham sido destruídos por mim. Cada extrato, cada transferência fraudulenta, cada assinatura falsificada, tudo estava ali, empilhado como provas em um altar de traição. E o melhor de tudo, as digitais deles estavam em cada documento. Literalmente. Meu antigo mentor, Victor Volkov, tinha o hábito de assinar papéis com uma caneta de tinta simpática, invisível sob luz normal. Bastou um pouco de calor para revelar as iniciais de seus cães de guarda, aqueles que juravam lealdade eterna, até o dinheiro acabar. Fechei os olhos e respirei fundo. O cheiro da chuva iminente misturava-se ao perfume das gardênias que trepavam pela grade da varanda. Amanhã, o ar cheiria a medo. O conselho. A sala do conselho era um mausoléu de madeira escura e tapeçarias caríssimas, projetada para intimidar. Victor sentava-se à cabeceira, os dedos entrelaçados sobre a mesa como um rei em seu trono. Seus homens, Dmitri, o executor silencioso, Leon, o estrategista, e Klaus, o financista, estavam alinhados como peões, todos com expressões de confiança forjada. Até me verem entrar. Não usei preto. Não usei vermelho. Escolhi um taier branco imaculado como um sudário. Meus saltos ecoaram no chão de mármore enquanto caminhava até a única cadeira vazia, à direita de Victor.
Ele não se mexeu, mas seus dedos se contraíram quase imperceptivelmente. Yorlat sussurrou em russo. Como sempre. Desculpe, respondi no mesmo idioma, enquanto pousava uma pasta sobre a mesa. Tive que organizar alguns documentos. Dmitri riu, um som gutural. Documentos? Você veio aqui para nos entediar com papelada malincaia? Olhei para ele, lenta deliberadamente. Não, vim para enterrar vocês. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com uma faca. Klaus foi o primeiro a quebrá-lo, nervoso. Do que você está falando? Abri a pasta. Os extratos estavam ali, organizados por data, por valor, por beneficiário. Cada página era uma facada. Aqui está a prova de que Victor tem desviado fundos do conselho há 3 anos. Aqui, as contas offshore que Leon ajudou a criar. Aqui, os pagamentos que Dmitri recebeu para silenciar testemunhas inconvenientes. E aqui, virei a página com um estalo seco, as assinaturas de Klaus autorizando transferências para uma empresa fantasma, que coincidentemente pertence à sua esposa. O rosto de Klaus esbranquiçou. Victor finalmente se moveu. Empurrou a cadeira para trás e se levantou, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Você não tem prova de nada. Ah, mas tenho. Apertei um botão no meu telefone. As luzes se apagaram por um segundo, e então as paredes se iluminaram com projeções, gravações de áudio, capturas de tela de mensagens, fotos de encontros clandestinos. Tudo. Você nos espionou, Leon cuspiu, os olhos injetados de ódio. Não, corrigi sorrindo. Vocês se traíram sozinhos. Eu apenas organizei as provas. Dmitri se levantou, a mão indo ao coldre. Mas antes que pudesse puxar a arma, as portas se abriram. Homens de terno preto entraram silenciosos, eficientes. Seguranças meus. O que é isso? Victor rugiu. Sua queda, respondi enquanto eles o imobilizavam. O conselho vota hoje. E pela primeira vez em décadas, a maioria não está do seu lado. Leon tentou correr. Klaus choramingou. Dmitri lutou, mas foi dominado. Victor, porém, não tirou os olhos de mim. Mesmo algemado, mesmo derrotado, seu olhar era de puro veneno. Você não vai durar, ele sibilou. Eles vão te devorar. Inclinei a cabeça, como se considerasse a possibilidade. Talvez. Mas não antes de eu ter acabado com tudo que você construiu. O brinde final. À noite, a cidade ardia em luzes, indiferente à carnificina que tinha ocorrido em suas entranhas. Eu estava de volta à varanda, mas desta vez não havia copo na minha mão. Não havia necessidade de brinde. Victor estava preso. Seus homens, dispersos ou mortos. As contas congeladas. O império em ruínas. Mas a vitória não tinha o gosto que eu imaginava. Ouvi passos atrás de mim. Lucas aproximou-se, 2 copos na mão. Estendeu um para mim. Você deveria estar comemorando, ele disse. Eu deveria. Então por que parece que perdeu algo? Olhei para as luzes, para o vazio entre os arranha-céus. Porque agora não tenho mais um inimigo para caçar. Ele riu baixo. Ou você acha que o mundo é tão simples? Sempre há outro lobo na floresta, Helena. Peguei o copo. Desta vez era vinho. Vermelho, escuro, quase negro. Que seja, murmurei antes de beber. Que seja. E quando a lua se pôs, soube que ele tinha razão. A caçada nunca terminava. Só mudava de presas. A noite após a queda. O vinho queimou na garganta, denso como sangue seco. Lucas observava-me com aquele sorriso que nunca revelava tudo, apenas o suficiente para manter as pessoas no jogo. Ele sabia que eu não estava satisfeita. Nunca estive. Você acha que isso acaba aqui? Perguntei, girando o copo entre os dedos. As luzes da cidade refletiam no líquido, transformando-o em um espelho distorcido. Victor era só a cabeça. O corpo ainda está lá. E você quer cortá-lo em pedaços? Ele tomou um gole, devagar, como se saboreasse não só o vinho, mas a ideia. Ou prefere deixá-lo apodrecer sozinho? Não respondi, porque a verdade era que eu não sabia. A porta do escritório abriu-se sem bater. Clara entrou, os saltos ecoando no mármore frio. Seus olhos, sempre precisos, varreram o ambiente antes de pousarem em mim. Os últimos relatórios chegaram, disse, estendendo um tablet. A polícia encontrou 3 armazéns que Victor não havia declarado. Droga, armas e hesitou. Pessoas. Meu estômago revirou. Não por surpresa, mas por uma raiva antiga familiar. Quantas? 27. A maioria jovens. Alguns desaparecidos há anos. Lucas exalou baixo como se estivesse contendo algo. Merda. Merda nada, Clara cruzou os braços. Isso é prova. Suficiente para enterrar o que sobrou do nome dele. Não é suficiente, deixei o copo sobre a mesa, o vidro batendo com um som seco. Victor não agia sozinho.
Alguém está limpando os rastros. Alguém que ainda está por aí. Ou alguém que você ainda não viu. Lucas inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos. Você realmente acha que ele era o cérebro de tudo? Victor era um executante. Um bom executante, mas ainda assim, só um peão com mais ambição do que juízo. Clara assentiu. Os registros financeiros mostram transferências recorrentes para uma conta no exterior. Sempre nos mesmos dias. Sempre os mesmos valores. Alguém estava pagando por algo. Ou por alguém, completei. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com o peso do que não precisava ser dito. Todos nós sabíamos o que isso significava. A caçada não havia terminado. Apenas mudará de direção. O rastro frio. 3 dias depois, eu estava em um porão úmido nos arredores da cidade, com uma lanterna pendurada em um gancho de ferro e o cheiro de mofo e desinfetante barato no ar. O lugar havia sido um abatedouro, anos atrás. Agora era só mais um esconderijo abandonado, ou assim parecia. Você tem certeza que é aqui? Clara ajustou a máscara, a voz abafada pelo tecido. Os GPS dos telefones dos homens de Victor apontaram para este endereço 3 vezes na última semana, respondi, passando os dedos pela parede suja. Alguém veio aqui, e não foi para fazer compras. Lucas empurrou uma porta de metal enferrujada com o pé. Ela rangeu, revelando um corredor estreito que descia em espiral. No fundo, uma luz fraca piscava, como se alguém tivesse esquecido uma lâmpada acesa. Bingo murmurou. O que encontramos não era o que esperávamos. Não havia corpos. Não havia armas. Não havia drogas. Havia arquivos. Caixas e mais caixas de pastas empilhadas em prateleiras de aço. Algumas com etiquetas amarelas, outras com códigos numéricos. E no centro do cômodo, uma mesa com um computador antigo, a tela ainda ligada, exibindo um único nome em letras verdes. Projeto Lúcifer. O que diabos é isso? Clara aproximou-se, cautelosa. Algo que Victor não queria que encontrássemos. Respondi passando os dedos pelo teclado. A tela mudou, revelando uma lista de nomes. Alguns conhecidos. Outros não. E no topo, em negrito. Dr. Elias Weiner. Esse nome, Lucas franziu a testa. Eu já ouvi falar dele. Um cientista. Biotecnologia. Trabalhou para o governo anos atrás, até sumir do mapa. Ou até ser comprado, completei. Clara abriu uma das pastas. Dentro, fotos de pessoas. Não qualquer pessoas. Crianças. Com datas, anotações médicas, resultados de exames. Jesus Cristo, ela sussurrou. Eles estavam experimentando nelas? Não precisei responder. As cicatrizes nas fotos, os olhares vazios, os relatórios com termos como resistência à dor aumentada e memória seletiva falavam por si. Victor não era só tráfico, disse, fechando a pasta com um estalo. Ele era o distribuidor. O fornecedor era outro alguém. Alguém com muito mais dinheiro. E muito mais influência. Lucas cruzou os braços. E agora? Vamos atrás desse Dr. Weiner? Não respondi, olhando para a lista de nomes na tela. Vamos atrás de quem está pagando por isso. Porque se havia uma coisa que eu havia aprendido nos últimos anos, era que o mal não se limitava a um homem. Era uma hidra. Cortava-se uma cabeça, 2 nasciam no lugar. E eu estava cansada de brincar de herói. Era a hora de queimar a floresta inteira. O brinde final. Uma semana depois estávamos em um iate ancorado a quilômetros da costa, sob um céu estrelado que parecia muito pacífico para o que estava por vir. O convite havia chegado por meio de um intermediário anônimo, como sempre. Uma reunião de negócios. Descrição garantida. Você acha que eles sabem que estamos aqui? Clara ajustou o colete à prova de balas sob o vestido preto. Eles suspeitam, respondi, observando os outros convidados através dos óculos de visão noturna. Mas suspeitar não é o mesmo que saber. Lucas serviu-se de um uísque sem pressa. E se der errado? Não vai, disse, pegando a taça de champanhe que um garçom ofereceu. Porque desta vez não estamos caçando um homem. Estamos caçando um sistema. E sistemas têm falhas. O homem que procurávamos chegou pontualmente. Alto de terno impecável, cabelo prateado penteado para trás. Dr. Elias Weiner. Ao seu lado, um homem mais jovem com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhorita Kovacs, Weiner cumprimentou, como se estivéssemos em um jantar social. Que surpresa! Não a convidei. Não respondi, sorrindo. Mas você convidou pessoas que eu conheço. Pessoas que trabalhavam para Victor. Pessoas que sabem demais. O sorriso do homem mais jovem desapareceu. Isso é uma emboscada. Não, Lucas riu, levantando seu copo. Isso é justiça. O que se seguiu não foi bonito. Tiros. Gritos. O som de corpos caindo na água.
Quando acabou, só restaram 3 pessoas de pé, eu, Clara e Lucas. E o Dr. Weiner ajoelhado com uma bala na perna e o rosto banhado em suor. Você não entende, ele cuspiu. Isso é maior do que você. Maior do que todos nós. Talvez concordou, agachando-me à sua frente. Mas hoje, isso acaba aqui. O tiro foi limpo. Um único estalo, abafado pelo som das ondas. Depois, silêncio. Lucas jogou o corpo por sobre a murada. E agora? Olhei para o horizonte, onde as primeiras luzes do amanhecer começavam a rasgar a escuridão. Agora comemoramos. Clara abriu uma garrafa de vinho, o mesmo que Victor gostava. Vermelho, escuro, quase negro. A justiça, disse, erguendo sua taça. A vingança, a corrigiu Lucas, batendo seu copo no dela. Eu só sorri. A caçada. Porque algumas coisas nunca terminam. Elas só mudam de forma.